Preview. Preview. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Claro que vocês já sabem que a tia espera que sim, né? Que vocês estejam todos bem, tá bom? E hoje a nossa aula é de ciências, tá? Na nossa aula de ciências, baseado lá nas páginas 2 até as páginas, tá? 5, tá bom? Das páginas 2 até a página 5, ok? Conhecendo os animais. E lembrando que nós estamos iniciando, tá bom? Nosso capítulo, tá? De ciências, a nossa unidade 3, dando continuidade aí, tá? Nos nossos estudos de ciências. Conhecendo os animais, ok? Vamos lá? Então, aqui, ó, na página 1, a gente está vendo muitos animais, não é isso? Vários animais. Que animais são esses? Vamos lá? Eu ouvi alguém dizendo elefante. Eu ouvi também alguém dizendo girafa. Zebra. Alguém falou zebra. Rinoceronte, né? Tem vários. Búfalo, macaco, leão. Tem vários, né, animais aqui nessa página 1, né? E justamente por quê? Porque o título da nossa unidade é Conhecendo os Animais, tá bom? Vamos lá para a página 2? Na página 2, Conhecendo os Animais. E aí a gente está vendo mais um tipo de animal aqui, né? Olha, esses estão na terra ou estão na água? Eles estão na água. Esses aqui são quais? A gente tá vendo que eu ouvi alguém dizendo golfinho, eu ouvi alguém dizendo baleia, sim, tartaruga, peixinhos, caranguejo, temos um caranguejinho aqui, ó, na areia, tá bom? E aí a nossa unidade, a nossa página 2, ela traz mais animais. E o nosso título, Conhecendo os Animais, tá bom? Vamos para a página 3. Na página 3, nós continuamos a visualizar, né, os nossos mais animais. E a gente está vendo outros animais, tá? E aí temos as perguntas aqui dos primeiros passos. Quais desses animais você conhece? Eu ouvi alguém dizendo que conhece aí o sapinho que está em cima da pedra, o da folha. Eu ouvi alguém dizendo que conhece a tartaruga. E a cobra? Quem conhece? E o jacaré? Tem um outro aqui bem redondinho, né? Que eu não sei direito que animal é esse, não. Você sabe? Escolha um deles e comente o que você sabe sobre eles. Aí você vai comentar, né, aí na sua casa. Por exemplo, eu posso comentar da cobra. Eu sei que ela anda se rastejando, né? Eu sei que o jacaré, ele também tem assim umas patas, mas ele também anda no chão, né? Se rastejando também, né? Só que diferente da cobra, né? A tartaruga já tem um casco enorme em cima das costas, né? E é um pouco lenta, né? E aí a gente vai olhando para os animais, né? E você pode comentar outros animais aí, tá bom? Na sua casa. Outras coisas de outros animais que tem aqui nessa página. Como você faria para organizar esses animais em 2 grupos? Explique que características dos animais você escolheu para fazer essa divisão. Então a gente poderia escolher, por exemplo,
Os animais que vivem na água não poderíamos? E os que estão na parte que não tem água, na terra? Poderíamos. Na terra ficaria quem? Na terra ficaria a tartaruga, mas ela também é do mar. A cobra, ela vive na terra, né? Ela pode também andar no mar, anda também, né? Também anda no mar. O jacaré, o sapo, né? Outra coisa que nós poderíamos separar, outros animais. Por exemplo, o jeito, o modo de vida deles, o que eles comem, né? De que eles se alimentam. Nós temos peixinhos também nessa página, né? Que por trás aqui dos nossos primeiros passos tem peixinhos também, né? E os peixes vivem só na água. Então, a gente tem aí várias características desses animais. Vamos passar para a página 4? Continuando, vamos passar aqui para a página 4. Hábitos e modos de vida. De quem? Dos animais. É deles que nós estamos falando. Sabe, quando dizemos que conhecemos uma pessoa, significa que nós sabemos algumas informações sobre elas. Por exemplo, onde ela mora, como ela é, o que ela faz, no seu dia a dia, né? O que ela faz no seu dia a dia, quais são os seus hábitos, as suas habilidades, o que ela sabe fazer, o que ela não sabe fazer, né? E também algumas de suas, por exemplo, preferências, do que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta, o que ela gosta de fazer nas horas vagas, nas horas que ela vai se divertir, aonde é que ela gosta de ir. Dentre outras coisas, a gente consegue falar dessa pessoa que a gente conhece, né? A mesma coisa dos animais, né? A gente conhecendo um pouquinho dos animais, a gente vai saber falar muita coisa deles. Onde eles vivem, o que eles comem, tá bom? Onde eles gostam de ficar, qual o seu habitat natural. E aí vem o nosso subtítulo aqui, ó. Onde vivem os animais? Os animais podem habitar em mais diversos lugares do planeta, ambientes do planeta, tá bom? Então, existe animal que vive em diversos lugares, em variados tipos de lugares. Aqueles que se desenvolvem e se reproduzem em ambientes terrestres, como florestas, campos, tá? São chamados de animais terrestres. Então, vamos começar aqui marcando, por exemplo, os animais terrestres. Isso. Esses são quais? Aqueles que vivem na terra. O próprio nome já diz, né? Nos campos, nas florestas, ok. Tem aqueles também que se desenvolvem e vivem na água. Sabia? Claro que você sabia. Esses animais são conhecidos como? São animais conhecidos como animais aquáticos, certo? Animais aquáticos. Existem animais, tá? Que apesar deles viverem na terra, eles também passam boa parte na água, tá? Onde vivem sempre próximos a rios, a lagos, a oceanos. Esses animais, eles podem ser chamados de semi-aquáticos, ou seja, ora ele está na terra, ora ele está na água, nos rios, nos lagos, no mar, tá bom? Assim como, por exemplo, a gente sabe que a tartaruga, ela tem uma tartaruga que ela é marinha, mas ela não deixa de vir, por exemplo, aqui na areia para colocar os seus ovos, né? Então ela pode viver nos dois ambientes e por aí vai. Jacaré, o sapo que vive na lagoa, mas também vive na terra, o jacaré que vive nos pântanos, nos lagos, mas também vive na terra, sai, anda, fica um bom tempo, tá bom?
Então, esses animais que podem viver nos dois lugares, eles são chamados de semi-aquáticos. Veja alguns exemplos de animais terrestres, aquáticos e semi-aquáticos. Então, nós estamos aqui com as imagens, tá? Então, aqui, ó, nós temos a imagem do jacaré. O jacaré é um exemplo de um animal semi-aquático, como eu já falei, né? Tem hora que ele está nessa lagoa aí dentro, nadando, fica lá dentro. Tem hora que ele está fora, como é nessa imagem, ele está vindo de fora, né, para dentro da lagoa. Já essa outra imagem dos peixes, tá? Esse aqui foi o jacaré. Tá aqui, ó, o jacaré. E essa outra aqui são os peixes, ó. Os peixes, eles, hora nenhuma, vivem fora do mar, do rio. Hora nenhuma eles vivem fora da água, tá bom? Então, os peixes são exemplos de animais aquáticos. Eles são só aquáticos. O jacaré não, ele é semi-aquático, porque ele vive tanto na água quanto na terra. E a raposa? A raposa é o exemplo de um animal terrestre, tá? Por quê? Porque ela só vive na terra. Ah, tia, mas ela não entra na água pra... Ela pode entrar, mas ela não... Se ela ficar só lá dentro da água, ela vai morrer. Então, a raposa é um exemplo de um animal terrestre. O jacaré é de um animal semi-aquático. Pode viver nos dois lugares, tanto na água quanto na terra. E os peixes, exemplo de animais aquáticos. Aí nós temos conectando com a geografia. Os animais estão adaptados a viver em diversas regiões do planeta. Isso a gente já falou, né? Dependendo do lugar onde ele habita, onde ele vive, cada animal apresenta algumas características, tá? Que vão ajudar, tá bom? Garantir em que ele tenha vantagens e para que ele possa sobreviver, tá bom? O urso polar, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, tá bem aqui o ursinho. Ursinho, modo de dizer, né? O urso polar é grande, tá? O porte do urso polar é bem grande. O urso polar, por exemplo, ele vive no Ártico, na região coberta de neve, tá? Então, porque o urso é um animal desse tipo de lugar, de lugares muito frios, que nevam muito, né? Ele tem o seu corpo coberto de pelos brancos e é difícil para os outros animais enxergá-los. Ou seja, ele tem o corpo todo branco, da cor da neve, e ele usa isso para se favorecer na hora de se esconder das suas presas, tá bom? De se defender, tá? E também ele tem o corpo coberto de pelo e ajuda ele a se proteger do frio, todos os pelos que ele tem. Por isso ele é muito peludo, tá? E isso o ajuda a se proteger do frio, tá certo? Continuando. É importante observar, vamos aqui agora na página 5. É importante a gente observar o quê? Que entre os animais aquáticos existem aqueles que vivem em ambiente de água doce, ou seja, nos rios, nos lagos, e também nos lagos, nas lagoas, e também tem aqueles que vivem no ambiente de água salgada, que aí são os mares e os oceanos, tá? Então, dentre os animais que vivem que são aquáticos, que vivem dentro da água, existem dois tipos, que são os animais que vivem em água doce, e como os rios, os lagos, as lagoas, e os animais que vivem em água salgada, como os mares e os oceanos. Peixes do tipo cascudo, que vive apenas em ambiente de água doce, como rios e lagos. Exemplo aqui, ó, o peixe cascudo, tá bom? Peixe cascudo aqui, ó. Esse peixe cascudo, ele vive somente em água doce. Se você colocar ele na água salgada,
ele não vai sobreviver. Ah, tia, mas ele não é um animal aquático. Se eu botar ele na água salgada, ele não vai sobreviver? Não, ele não vai. Porque não é o tipo de água que ele está acostumado, não é o ambiente dele. E assim também, se você colocar um peixe numa água, um peixe de água doce, um peixe de água salgada, colocar na água doce, ele também não vai se dar bem lá. Animais marinhos, entre eles o peixe palhaço, o peixe cirurgião azul e a tartaruga marinha. E aí nessa segunda imagem nós estamos vendo, né? Tartaruga marinha, o peixe palhaço, né? Que é esse peixe bem colorido aí. O peixe palhaço, o peixe cirurgião azul, tá bom? Esse outro peixe que tem uma partezinha azul. Eles são de água salgada, vivem em ambientes marinhos, nos mares e nos oceanos, ok? Então, vamos recapitular. Hoje nós aprendemos que os animais, eles também têm o seu, tá, local onde vive. Cada um, dependendo do animal, tá, ele vai ter o seu lugar, o seu habitat natural, tá bom? E aí dentro desse habitat natural, a gente sabe que tem animais que vivem na terra e tem animais que vivem na água. Nós vimos os animais terrestres que vivem na terra e os animais aquáticos que vivem no mar. E tem também os semi-aquáticos, que são aqueles que vivem na água e na terra. Ao mesmo tempo, não. Uma hora ele está num lugar, na água, outra hora ele está na terra. Então, esses animais são chamados de semi-aquáticos, ok? E aí nós vimos vários exemplos, como do jacaré, semi-aquático, como dos peixes, que são aquáticos, vivem só em água. Vimos a raposa, um exemplo de um animal terrestre. A raposa, o gato, o cavalo, a galinha, todos esses são animais terrestres. Animais aquáticos, o peixe, a tartaruga também é aquática, o golfinho, a baleia, o tubarão, os camarões, as lagostas, e por aí vai, tá bom? E nós vimos também que os animais aquáticos, eles podem viver em 2 tipos de água diferentes, a água doce e a água salgada. Aí nós vimos exemplos de peixe, do peixe cascudo, que vive somente na água doce, como rios e lagos. E vimos exemplos do peixe cirurgião azul, da tartaruga marinha e do peixe palhaço, que vivem em águas salgadas, nos mares ou oceanos, tá bom? E aí, então, o que a tia quer que você faça? Você vai procurar imagens, tá bom? De animais aquáticos, terrestres e semi-aquáticos. E você vai fazer uma colagem, tá bom? Se você não tiver como, de jeito nenhum, tia, eu não tenho na minha casa nenhum livro, nenhuma revista, não posso recortar, eu não posso imprimir. Então, você vai desenhar, tá bom? Você vai pesquisar aí na internet e vai desenhar no seu caderno, tá bom? Mas eu quero que você separe, coloque assim, coloque o cabeçalho da escola, coloque tudo direitinho, coloque animais aquáticos, aí coloca pelo menos 2 tipos de animais aquáticos. Aí mais embaixo, animais terrestres, coloca pelo menos 2 tipos de animais terrestres. E mais embaixo, animais semi-aquáticos, aí coloca pelo menos 2 tipos de animais semi-aquáticos, tá bom? Então essa é a sua atividade, tá certo? Então um beijo para vocês, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!